CPFL Energia apresenta. Somos quase 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nossas necessidades impulsionam mercados, movem indústrias de produtos e serviços, modificam leis, estimulam movimentos sociais. Precisamos de energia para manter tudo isso em movimento. Que caminhos nos levam ao equilíbrio perfeito entre consumo, produção energética e sustentabilidade? Que caminhos garantem a sustentabilidade energética de um país como o Brasil, que consome cada vez mais? Estamos nesse caminho? Eu sou Amir Klink e juntos iremos trilhar os caminhos da energia. Nesse episódio, vamos falar do universo do mais abundante combustível fóssil da natureza, o carvão mineral. É a segunda fonte de energia mais usada no mundo e que perde apenas para o petróleo. Aqui no Brasil, ele também é usado nas usinas termoelétricas, que geram parte da energia elétrica necessária ao nosso dia a dia. Mas há um preço a se pagar pelo uso do carvão mineral. Ele é um combustível altamente poluente que suja solos, rios, lagos, gera poluição atmosférica local e agrava o efeito estufa. Por outro lado, o Brasil lidera a produção de carvão vegetal no mundo. Obtido através da conversão de madeira, o carvão vegetal é considerado limpo quando se origina de florestas plantadas. Nós não podemos ignorar o papel fundamental que o carvão teve num momento crucial da nossa história. Mas o mundo girou e hoje existem muitas questões polêmicas envolvendo o seu uso. Por isso estamos aqui, refazendo os caminhos da energia. Toda a história das sociedades industriais se confunde com a história do carvão. Não é por acaso que a Revolução Industrial começa na Inglaterra, que era uma região muito abundante em carvão. Historicamente, o carvão mineral ele sempre esteve presente no desenvolvimento industrial e no desenvolvimento dos principais países do mundo. A humanidade tem uma dependência, sempre teve uma dependência e continua tendo uma dependência, porque em paralelo ao petróleo e o gás natural são os três combustíveis fósseis que dominam a matriz energética mundial. E quando a gente vê que boa parte do desenvolvimento econômico, o crescimento do mundo hoje é puxado por uma Índia, por uma China, nessas sociedades também o carvão tem um papel fundamental. Ele representa na matriz mundial 26% da matriz primária mundial. E ele representa 42% da geração de energia elétrica no planeta. A única razão que você está o tempo todo querendo arranjar um substituto para o carvão é porque, apesar da sua abundância, apesar do seu baixo custo, as questões ambientais ligadas à queima do carvão, as emissões de gás de efeito estufa ou mesmo de outros poluentes, é no carvão muito mais relevante do que em qualquer outro energético. A evolução toda da mineração, ela vem exatamente na busca de melhorar as condições de saúde, segurança e produtividade. E por último, agora, nas últimas décadas, a parte ambiental. As técnicas de exploração de carvão na primeira Revolução Industrial, todos usavam a força bruta. E a força bruta significava você usar picareta, você usar martelo, você usar cavalo como tração, força no subsolo. Até chegar hoje com minas que são operadas com mineradores contínuos, com controle remoto, por exemplo. Hoje você minera carvão, concomitantemente você vem recuperando a área, tornando essa área melhor do que era antes.
Nós somos uma empresa pública destinada a gerar energia elétrica do carvão mineral. De manhã já estávamos colocando na rede nacional 340 megawatts produzidos pela usina, que vai ter uma capacidade de 350. Isso quer dizer mais de 10 toneladas de carvão por dia. Nós somos apenas 1% da energia gerada no Brasil. Praticamente é só a nossa usina aqui, porque o carvão brasileiro está situado aqui no Rio Grande. Do 90% aqui no Rio Grande, 9,5% em Santa Catarina, na região de Criciúma, e 0,5% no Paraná. Um carvão alemão dá 8, 9, 10 mil calorias por tonelada. Nosso aqui é 2.000 e poucas. É um carvão de qualidade média para baixo. Agora, as nossas jazidas são imensas. Se toda a energia brasileira fosse oriunda do carvão, segundo os técnicos, nós teríamos combustível, isto é, carvão, para mais de 500 anos. Eu vi alguns barcos que utilizassem carvão para cocção, para manter sistema de aquecimento, mas especificamente para propulsão, não. E para propulsão eu acho que nesse caso os motores de ciclo diesel, que não necessariamente precisam queimar hidrocarbonetos, que não precisam queimar petróleo, são muito mais eficientes. Eu apenas utilizaria carvão se tivesse que fazer algum trabalho equivalente a forjar uma peça, a fazer uma ponteira para cortar pedra, em uma situação extrema. Em outros casos, eu acho que a gente tem soluções hoje mais eficientes. A relação entre a Revolução Industrial e a geração de energia pela queima de carvão mineral é uma via de mão dupla. A Revolução, iniciada na Inglaterra no fim do século XVIII, transformou a maneira como produtos eram fabricados e consumidos. Para manter esse ritmo acelerado, as cidades precisaram de muita energia. Foi então que o carvão mineral, formado há centenas de milhões de anos, tornou-se indispensável para as indústrias, para os transportes e para o funcionamento social como um todo. A exploração desse combustível fóssil foi essencial para o desenvolvimento da era moderna. O carvão impulsionou a indústria têxtil e estimulou de maneira decisiva o crescimento do setor metalúrgico. Na primeira fase da Revolução Industrial, o combustível esteve presente na produção de ferro, no funcionamento do tear e nas máquinas a vapor. Essa exploração também teve graves consequências. Paisagens cinzentas, homens, mulheres e crianças negros da cabeça aos pés por causa da fuligem que sai dos fornos, sem camisa, botas, luvas, máscaras ou qualquer direito humano, os carvoeiros. Na fase seguinte da Revolução, entre 1860 e 1900, o aço e os produtos químicos estavam em evidência, e o carvão ainda era responsável por mover as máquinas e alimentar a produção de aço. Convertido em energia nas caldeiras, o carvão moveu as máquinas das primeiras fábricas, nas quais surgiram os conceitos de produção em série e trabalho assalariado. O carvão alimentou as locomotivas e os navios a vapor, fortalecendo os deslocamentos e aquilo que hoje conhecemos como mercado global. O mundo não seria o mesmo sem ele, e nós não teríamos cruzado tantas distâncias. A natureza levou alguns milhões de anos para colocar o carbono no reservatório fóssil. E a humanidade está retirando esse carbono do reservatório fóssil e colocando na atmosfera na forma de CO2 a uma velocidade muito mais alta do que a natureza refaz o depósito fóssil. Toda a cadeia produtiva hoje de mineração de carvão no Brasil, ela tem ISO 14000. Não opera se você não tiver com uma situação ambiental devidamente regulamentada. Quanto ao uso do carvão, vocês acho que lembram da chuva ácida na década de 80. Hoje não se fala mais em chuva ácida. A tecnologia que foi desenvolvida ao longo desses anos, ela levou a que toda a planta hoje que seja instalada no mundo seja feito com dessulfurizadores, com queimadores de baixo nitrogênio. Então o meio ambiente ele faz parte da operação, ele é vital. Já no final do século XIX, a humanidade se deu conta de que com a queima de combustíveis fósseis, inclusive carvão, haveria um aumento
da quantidade de gás carbônico na atmosfera e isso provocaria um aumento da temperatura média global e, portanto, uma mudança no clima como um todo. 30 anos atrás, no mundo não se falava em meio ambiente, em questão ambiental. Hoje existem equipamentos, né? A nossa usina nova, Fase C, que já está funcionando, repito, ela tem os equipamentos, principalmente o chamado dessulfurizador. Então, hoje existem esses processos. Agora, tu perguntar, a velha lá está poluindo? Evidentemente que está, não tem equipamento. Agora imagine só a China, que tem cerca de 3.000 usinas a carvão, e todas antigas, nenhuma com aparelhos desses. Os ingleses desenvolveram a tecnologia de dessulfurização, ou seja, da eliminação do enxofre, mas é impossível produzir energia pela queima de combustíveis fósseis sem a liberação de CO2. A história do carvão mineral ela vai se manter durante muito tempo. E há pesquisadores e cientistas que dizem que ele é o grande estoque de energia, muito mais do que o próprio petróleo. Então nós temos hoje carvão para em torno de 200 anos a nível de planeta das reservas que são conhecidas. São bilhões de toneladas existentes no planeta que, de uma forma ou outra, deveriam ou poderiam ser utilizados. O que se pode fazer é aumentar a eficiência do processo, providenciar para que a emissão de CO2 seja menor para cada unidade de energia consumida, ou trocar a fonte de energia por algo que seja renovável. A gente também pode falar de uma alternativa, em alguns casos, ao carvão mineral, que é o que a gente chama de carvão vegetal. O carvão vegetal nada mais é do que uma lenha pré-cozida. Na verdade, é uma lenha onde você concentra o carbono nela e com isso você retira a água e é mais fácil transportar, tem um poder calorífico mais alto. A indústria siderúrgica brasileira é única no mundo, na medida em que uma parte substancial do aço brasileiro é produzida a partir de carvão vegetal. Isso produz um aço de melhor qualidade e o impacto ambiental associado à queima do carvão vegetal é praticamente nulo, na medida em que todo o CO2 emitido com a queima do carvão vegetal é o próprio CO2 que a árvore, quando cresceu, retirou do ar, é a árvore essa que depois vira carvão vegetal. Há que fazer uma distinção entre o carvão vegetal produzido com floresta plantada, normalmente eucalipto aqui no Brasil, e o carvão vegetal produzido pela queima de mata nativa. Apesar disso ser limitado por leis, decretos e regulamentos governamentais, há uma tendência de burlar essa regulamentação e ainda utilizar o carvão vegetal de mata nativa. A saída para isso é criar incentivos para a produção de carvão vegetal renovável. Para se produzir, para se chegar a produzir o carvão vegetal de florestas plantadas, tem-se primeiro que arrumar uma área degradada, obviamente que não contém florestas nativas, se plantar, fazer todo o processo de licenciamento ambiental antes disso, para que só após 7 anos possa se fazer essa colheita da árvore sustentavelmente plantada. A Plantar, a partir de uma iniciativa em parceria com o Banco Mundial, o Fundo Protótipo de Carbono do Banco Mundial, começou um projeto para suprir 100% da sua produção de ferro-gusa com carvão vegetal renovável.
São aproximadamente aí, 20 mil hectares de florestas plantadas que são necessários para gerar essa autossustentabilidade na produção siderúrgica baseada nesse biocombustível sólido. Em geral, os combustíveis fósseis não têm essa barreira, né? Extrai-se o combustível fóssil, obviamente tem lá as suas dificuldades, mas percebe-se que o custo de transação de uma atividade é substancialmente maior que a outra. E é exatamente para atenuar essas barreiras que vem a função do crédito de carbono, do mercado mundial de carbono sob a égide do Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto é o primeiro detalhamento numérico das ações que os países se propunham ou prometeram tomar para evitar que o clima mude tanto. Por causa disso, você permite o chamado comércio de emissões, que é um mecanismo de compensação, e quem tem um custo marginal de redução de emissões menor pode achar que é uma boa ideia ele reduzir mais do que precisa reduzir e ser compensado financeiramente por alguém que tem um custo marginal de redução de emissões muito maior. Então, o carbono, o crédito de carbono e o Protocolo de Kyoto tiveram esse papel importante para a nossa produção de aproximadamente 250 mil toneladas de gusa ano, para que ela fosse plenamente sustentável com o uso de carvão de florestas plantadas. A França tem um excedente de produção florestal, porque eles fazem o manejo de florestas há muitos anos, mas evoluíram muito na tecnologia de peletização de madeira. As madeiras são cortadas, a parte nobre é transformada em pranchões e todo o desbaste da madeira, e até mesmo as raízes, elas são trituradas, transformadas em pellets. E esses pellets alimentam máquinas modernas, controladas eletronicamente, que permitem que você tenha autonomia de aquecimento, por exemplo, para uma residência de até 2 anos. Esse tipo de geração elétrica ela é subsidiada pelas companhias concessionárias de geração ou de distribuição. E essa energia, digamos, economizada, ela é revendida no mercado industrial por preços mais interessantes para as operadoras. Existem propostas de governo sendo estabelecidas para que todo o carvão vegetal no Brasil, nos próximos anos, passe a ser produzido a partir de matas, de florestas plantadas, particularmente de eucalipto. A tendência é, com o passar do tempo, você não ter mais carvão vegetal vindo do desmatamento, e aí sim você pode dizer que o carvão vegetal brasileiro será de fato um carvão verde. Historicamente também no carvão vegetal nós sempre tivemos problemas de ordem social, envolvendo uma inadequação da atenção que tem que ser dada ao ser humano vinculado à atividade de produção de carvão vegetal. Em alguns locais no Brasil há uma tendência de se utilizar mão de obra familiar, condições insalubres de trabalho. Ou até regimes de semi-escravidão junto a produtores de carvão vegetal em locais mais remotos, onde não existe um acesso fácil de fiscalização ou mesmo de denúncias. Em algumas regiões mais remotas da região amazônica, isso ainda pode ser percebido. Continua havendo carvoarias clandestinas. Esse problema ainda vai levar vários anos para ser resolvido. As florestas da Plantar, né, desse projeto da Plantar, desse projeto de carbono como um todo, elas são todas certificadas. E com isso a empresa passa a adotar ações sociais e ambientais, né, em benefício do todo. No nosso caso, nós temos 3 projetos. Um projeto na área florestal, um projeto na área de carbonização com a redução de metano e um projeto na substituição de combustíveis fósseis na indústria siderúrgica. Nós sabemos que o Brasil tem grandes jazidas de minério de ferro, e esse minério de ferro
para se transformar em aço, ele passa por etapas em que há uma dependência de energéticos e insumos químicos. O que nós fazemos? Nós tomamos minério de ferro, colocamos num equipamento chamado alto forno siderúrgico, que classicamente vai o minério de ferro, alguns produtos chamados fundentes e carvão, que pode ser o mineral ou o vegetal. Isso traz no nosso país uma oportunidade de produção, por exemplo, do chamado aço verde, que nós vamos fazer um processo de transformação do minério de ferro em aço usando um produto que não é só teórico, mas é uma realidade em que é possível a utilização de madeira para se fazer carvão vegetal de forma sustentada. Então você alia os 3 pilares do desenvolvimento sustentável, social, ambiental e o econômico, né, numa produção mais limpa e menos intensiva em carbono. Vamos supor que se tome uma decisão hoje de colocar em prática o que foi acordado em Copenhague, haja uma decisão, olha, até 2050 nós reduziremos as emissões globais em 60%, que é o que precisa fazer. Isso não será feito somente com carvão mineral, nem só com o petróleo, mas envolverá necessariamente os dois. Não há praticamente limite para a quantidade de carvão mineral disponível do mundo. Parafraseando um ministro saudita, fundador da OPEP, a idade da pedra não acabou por falta de pedras. Quer dizer, nós teremos que nos livrar desta dependência e conseguir energia de outra forma que seja renovável. A geração elétrica mundial hoje tem no carvão a sua principal fonte primária de energia. E essa realidade não deve mudar no curto prazo. Por quê? Porque basicamente as plantas elétricas têm uma vida útil muito grande. Estamos falando de 30, 40 ou 50 anos. Então, nesse caso, boa parte das plantas em construção no mundo para geração elétrica, em países desenvolvidos e mesmo em desenvolvimento, têm sido plantas a carvão. Isso faz com que a gente venha a ficar casado com o carvão por um bom tempo ainda. Eu acho que não seria inviável voltar a utilizar carvão com a tecnologia, com a evolução da tecnologia das caldeiras hoje. O processo hoje de produzir energia a partir do vapor e o vapor obtido através de uma fonte de energia como o carvão ou o petróleo é muito eficiente. Então eu acho que usando um combustível do passado e a tecnologia de que dispomos hoje, a gente poderia de fato ter um método de propulsão razoavelmente eficiente. Mas eu acho que os hidrocarbonetos ou os biocombustíveis hoje são a grande promessa nessa área. O verdadeiro futuro do carvão não será dado pelo carvão, mas sim pelos outros competidores do carvão. Dependendo do que venha a ser o futuro do gás natural, o futuro da energia nuclear, o próprio futuro de uma tecnologia que o setor carvão aposta muito hoje, que é a captura e sequestro geológico de carbono, o chamado CCS. Se essa tecnologia vingar, talvez o carvão tenha vida mais longa. A China deverá ser um dos líderes da tecnologia de sequestro de carbono. Na primeira etapa com gasificação de carvão e na segunda etapa, chegando até 2016, com toda a integração do projeto, que é a captura, o transporte e o armazenamento. Então ele vai pegar o ciclo todo. Isso deve estar em 2016 pronto, funcionando na China. Deve ser a primeira planta no planeta. O importante disso é que quanto mais rápido você começar a fazer, mais rápido essa tecnologia vai estar comercial. Expectativa de sequestro de carbono, 2025, está comercial. Não é verdade o que às vezes eu vejo em propagandas, especialmente de empresas petrolíferas, que nós precisamos de energia. Sem dúvida precisamos. Mas o que nos satisfaz não é a energia, é o que se faz com a energia. Pode-se, em muitos casos, conseguir o mesmo resultado para nós utilizando uma quantidade menor de energia. E tudo isso precisará ser feito
para atingir a chamada sustentabilidade, que no caso de mudança de clima, significa simplesmente fazer com que o clima pare de mudar, que ele estabilize num certo nível. Prós e contras. A maioria das fontes energéticas levanta polêmicas quanto às vantagens e desvantagens. Por isso é importante olharmos para o passado, buscando não cometer os mesmos erros nos futuros caminhos da energia. Até a próxima. Uma realização CPFL e Energia.